Olá a todos! Estamos aqui ao vivo a mais uma aula de matemática. São exatamente 13 horas e 1 minuto. Eu sou Fábio Aparecido, professor de matemática. Estou falando aqui diretamente do Vale do Paraíba, às margens da Via Dutra, terra do saudoso poeta Cassiano Ricardo, precisamente de São José dos Campos, interior de São Paulo. A aula de hoje é sobre progressão aritmética e suas aplicações. Só que antes disso, vou mandar alguns abraços. O primeiro abraço vai para a escola Professor Lucas Nogueira, para a turma do 3º ano, da professora Vanessa, que fica lá no Guarujá, litoral de São Paulo, litoral sul de São Paulo. O pessoal da comunidade de Heliópolis, São Paulo capital. Lembrando que essa transmissão está acontecendo aí no seu aplicativo de celular, do Centro de Mídias de Educação SP, e também pelo canal, pela TV Cultura, no seu canal 2.3, ok? Então, progressão aritmética. Antes da gente começar a trabalhar com a progressão aritmética, eu quero colocar para você aqui um exemplo, um desafio. Preste atenção só um minutinho. Lembrando que nós estamos ao vivo e pode acontecer alguns imprevistos, né? Opa. E progressão aritmética e suas aplicações. Antes disso, lembrando que o nosso combinado sempre vai ser, em hipótese nenhuma, você vai utilizar a calculadora, ok? Então, ó, você vai esquecer que existe calculadora neste momento, hein? Tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos aos nossos exemplos. O primeiro caso, acompanha comigo aí, eu tenho essa sequência aqui, ó. O primeiro valor dessa sequência é o 3. O segundo valor dessa sequência é o 8. O terceiro valor dessa sequência é o 13. Qual é o quarto valor dessa sequência aqui? Pensa um pouco. Qual seria o próximo valor dessa sequência, que seria o quarto valor? Vamos lá? Deu tempo? É o 18. Então vamos pensar o seguinte, ó. Nessa sequência, de quanto em quanto ele está aumentando? 3 para 8, quanto que ele aumentou? 8 para 13, quanto que ele aumentou? E 13 para 8, quanto que ele aumentou? O que ele aumentou, esse processo de aumento, a gente vai chamar de razão, tá? No caso dessa sequência, ok? Então, deixa eu só baixar o celular aqui que está dando eco. Isso, se você estiver acompanhando aí no nosso aplicativo ou na TV Cultura no canal 2.3, reparou que tem um tradutor de Libras aí que vai aprender matemática junto com a gente. Dá um joinha aí, tradutor. Então vamos lá. Agora eu vou para a próxima sequência. Eu tenho aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto valor. O primeiro valor vai ser o 2. O segundo valor é o 5. O terceiro valor é o 8. O quarto valor é o 11. Qual será o próximo valor, que é o quinto? Dá uma pensada rapidinha aí. Qual que vai ser? Tcharam! É o 14. Então, ó, de quanto em quanto ele está aumentando aqui, ó? O 2 para o 5, quanto que ele aumentou? De 5 para 8, de quanto ele aumentou? De 8 para 11, quanto ele aumentou? E de 11 para 14, quanto que ele aumentou? Esse aumentou que eu falei é a razão. Então ele está aumentando, no caso aqui, de 3 em 3. Então eu vou voltar agora lá no primeiro exemplo. E você vai acompanhar comigo aqui na
tela. Então é assim, eu tenho a sequência. Vamos supor, no primeiro exemplo, eram quantos? Eram 4 números. Voltando aqui. Então, nessa sequência de 4 números, eu tenho 1, 2, 3, 4. A pergunta é, quantos intervalos eu tenho? Então, conta comigo. Ó. 1, 2, 3 intervalos. Isso na primeira sequência. Vamos ver na segunda sequência. Acompanha comigo aí. Ó. Na segunda sequência, acompanha comigo agora na tela aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 números. Quantos intervalos eu tenho? Tenho 1, 2, 3 e 4. São 4 intervalos, ok? Entendeu? Vamos lá. Voltando aqui comigo. Então é o seguinte. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, porque o tempo aqui está seco. Então, acompanha comigo a lógica. Então, quando eu tenho, por exemplo, 5 números, eu tenho 5 números, uma sequência, né? Quantos intervalos eu vou ter? Então, conta aqui comigo. 1, 2, 3, 4. Quando eu tenho 4 números numa sequência, 1, 2, 3, 4, quantos intervalos eu vou ter? 1, 2, 3. 3 números na sequência. 1, 2, 3. 3 números. Quantos intervalos eu vou ter? 2 números. E se eu tivesse 2 números na sequência, um intervalo. Agora pensa comigo, e se eu tiver 10 números na minha sequência? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 números, quantos intervalos eu vou ter? Pensa comigo, ou melhor, pensa um pouco. Quantos? Eu ouvi 9, é isso? Então vamos confirmar aí, ó. Falaram 9, hein? Então, ó, 10 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Percebeu? Então, sempre que eu tiver uma sequência, por exemplo, 10 números, 9. 20 números, 19. 15 números, 14. E assim vai, tá? Acompanha comigo aí a sequência. Então, continuando aqui o nosso raciocínio, eu vou colocar para você um exercício para você tentar resolver, ok? Então, tenta resolver esse caso aqui. Ó. Essa sequência, ó, 6, 10, 14. Então, o primeiro número é o 6. O segundo número é o 10. O terceiro número é o 14. Então, se eu seguir essa sequência, qual que vai ser o 26º termo dela? No caso, interrogação. Eu vou dar 2 minutinhos para você raciocinar e tentar resolver, tá? Então, a partir de agora, 2 minutos. Bom? Lembrando que a gente não comentou nada sobre fórmula e nem equação, hein? Falta 1 minuto. Pensa com calma. Qual que seria? Não precisa seguir a sequência, tá? Vai fazer até o 26º. Mas
tenta achar um caminho que você consiga descobrir esse valor rápido. Então vamos lá? Então, ó, primeira pergunta. São 26 números. Quantos intervalos ele vai ter? Ó, intervalo, intervalo, ok? Então, o que que você vai fazer nesse momento? O que que você vai fazer nesse momento? Eu vou apresentar a resolução dessa questão. Você não vai copiar e você somente vai prestar atenção, ok? Lembrando que eu vou dar uma pausa para depois você copiar a solução. E se não der tempo, essa aula de hoje vai estar disponível no meu canal lá no Explica Professor Matemática mais tarde, tá bom? Mas o importante é você prestar atenção na solução sem copiar nada, ok? Combinado? Então vamos à nossa solução. Então nós vamos ao nosso exercício. Então nós temos aqui a sequência. Então 6, 10, 14 continua. O 6 está na primeira posição, o 10 na segunda posição e o 14 na terceira posição. Ele quer saber qual é o valor correspondente à 26ª posição. Então nós temos aqui uma sequência. Então, ó, quando você tem 5 números, quantos intervalos você tem? 4. Quando você tem 4 números, quantos intervalos? 3. Só que agora você tem 26 números. Ó, 1, 2, 3, continua a sequência. 26 números. Quantos intervalos você vai ter? 25. Então são 25 intervalos. O que acontece? De quanto em quanto ele está aumentando? 6 para 10, 10 para 14, ele está aumentando de 4 em 4. Então, lembra, o 4 em 4 ele é chamado de razão. Então, 25 vezes 4. Lembrando que o 4 aqui, ó, ele é chamado de razão. Razão. Isso, minha letra vai ficar bonita. Então, razão. Então, continuando aqui, vai ficar assim. Fazendo a multiplicação, 4 vezes 5 dá 20. Sobem 2. 4 vezes 2, 8. Com 2 vai dar 10. 100. O que acontece? 100. No momento que você considerou os 25 intervalos, intervalo, intervalo, intervalo. Quem que faltou incluir? O primeiro valor, que no caso aqui é o 6. Então, faltou somar somente o 6. Vai dar 0 com 6, 6, 0 e 1. Então, o valor correspondente a 27, melhor, a 26ª posição dessa sequência é o 106. Ok? Resolvemos aqui um exercício de progressão aritmética. Lembrando que ele está aumentando de 4 em 4, é chamado de razão. 26 números tem 25 intervalos. Intervalo, intervalo, intervalo. Ok? Eu vou deixar pausado aqui na tela e eu vou dar 2 minutinhos para você fazer, para você copiar a resolução.
Então, voltando aqui a nosso exemplo, então, vou pegar aqui lá nos casos anteriores, ó, esse daqui, ó. Então, o que que eu comentei na resolução desse exercício? Eu tenho aqui, ó, 5 números, então eu tenho 4 intervalos. Se eu tenho 4 intervalos, 1, 2, 3 e 4 intervalos, nesse caso aqui, ele está aumentando de quanto em quanto? De 3 em 3, que a razão é 3. Então, ficaria quanto? 4 vezes 3, 12. Só que 12 não é o valor aqui dessa posição. E faltou somar quem, então, na história? O primeiro valor, que é o 2. Por quê, professor? Porque quando você conta os intervalos, você não contou o primeiro valor aqui da sequência. Então, é sempre assim. 5 números, nesse caso, 4 intervalos. 4 intervalos, ele está aumentando de 3 em 3. 4 vezes 3, 12. Mais o primeiro valor vai dar 14. Vamos pegar o primeiro exemplo lá que eu apliquei para você. O primeiro exemplo, o que tinha? Eram 4 valores, ou seja, são 4 valores, 3 intervalos. Ó. 1, 2, 3 intervalos. De quanto em quanto está aumentando esse intervalo? De 5 em 5. Então é 3 vezes 5, 15. Só que 15 não é o valor dessa posição aqui. Quem que faltou? Somar o primeiro valor, que é o 3. Então 15 mais 3 é o 18. Ficou mais claro agora? Então, continuando aqui nosso exercício, eu vou deixar agora esse segundo exercício. O que vai acontecer? Voltando aqui. O próximo exercício você vai tentar resolver. Eu vou dar um tempo de 3 minutos. Lembrando sempre que, em hipótese nenhuma, você vai utilizar a calculadora. Combinado? O professor hoje, professor de matemática hoje, o Rafael Jesus, ele comentou sobre o uso de calculadora e que a base de tudo está nas 4 operações básicas, principalmente na parte da tabuada, ok? Ah, professor, eu não sei tabuada, o que que eu faço? Treine em casa. Ela é a base de tudo. Lembrando que você vai criar sempre o hábito do estudo. Combinado? Então vamos lá para o exercício. Então você vai tentar resolver esse exercício, ok? Eu vou dar 3 minutos para você resolver. Agora são 13 horas e 18 minutos. 3 minutos a partir de agora. O pessoal que chegou agora para assistir a aula, ao início da aula, melhor, a aula inteira vai estar disponibilizada no canal no YouTube Explica Professor Matemática. Terminando aqui a aula de hoje, mais tarde eu já vou disponibilizar no canal, tá bom? Para você não perder esse conteúdo. E os conteúdos anteriores, semana passada, que a primeira aula foi sobre raiz quadrada e a segunda aula foi sobre equação do primeiro grau interdisciplinar, já está disponível lá no meu canal para você assistir, inclusive ter algumas atividades lá, alguns desafios. Tá bom?
E aí, como que está a solução? O pessoal tem um pessoal colocando já as respostas aqui no aplicativo. Ó, alguns estão colocando aí 321, outros estão colocando aqui 53, 301, 327, 300. Tem várias respostas aqui, hein? E você, qual seria o valor da 51ª posição? O tempo acabou. Então, eu peguei aqui, estou acompanhando aqui também no aplicativo da Secretaria do Centro de Mídias e Educação do Estado de São Paulo. Tem várias respostas aqui, 357, 321, a Michele colocou aqui 271, Marcelo Fernando 321, Cauã Santos 321, o Enzo 324. Então, acompanha comigo aí a resolução desse exercício, tá? Lembrando que você não vai copiar a resolução por enquanto. Você somente vai prestar atenção, depois eu dou uma pausa e você copia. Se não der tempo, lembra, essa aula vai estar disponibilizada mais tarde para você acessar, lá no canal Explica Professor Matemática. Acompanha comigo a resolução desse exercício. Agora esse exercício também é uma sequência. Então, ó, primeira posição, 21. Segunda posição, 27. Terceira posição, 33. Ele quer saber qual é o valor correspondente à 51ª posição. Então, vamos lá. Então, primeiro passo, de quanto em quanto ele está aumentando, né? De 6 em 6. Então, ó, 21 mais 6, 27. 27 mais 6, 33. Quantos números tem essa sequência? 51. 1, 2, 3 e vai continuando, 51. Se são 51 números, quantos intervalos vai ter? Lembrando que intervalos estão aqui, ó. Aqui é intervalo, aqui é intervalo. Ou seja, 51 números, 50 intervalos. Vezes, de quanto em quanto ele está aumentando? Então, ó, 6, 6, e aí vai continuando. 50 números, 50 intervalos, melhor, vezes 6. Lembrando que o 6 ele tem um nome especial, que ele é a razão. Então, 6 é a razão. Ah, minha letra tá ficando melhorzinha, hein? Fazendo caderno de caligrafia. Então, 6 vezes 0, 0. 6 vezes 5, 30. Então, o que vai acontecer agora? Está faltando um número aqui da sequência para a gente somar. Por quê, professor? Porque quando você contou os intervalos, você não contou esse primeiro valor aqui, que é o 21. Então, faltou o 21. Pego 300 mais 21, vai dar quanto? 0 mais 1, 1. 0 mais 2, 2. E o 3. Ou seja, o valor dessa posição, ele vai ser quem? O 321. Ok? Eu vou dar uma pausa, você copia a resolução, em seguida nós vamos dar continuidade à aula. Voltando. E aí, o que você achou?
Viu? Percebeu que até o momento nós não falamos nada sobre fórmula, sobre equação, simplesmente para trabalhar a parte do seu raciocínio lógico, tá? Difícil? Mais ou menos? Então, vamos a um desafio? Deixa eu colocar para você aqui um desafio. Então, desafio. O desafio aqui chama Desafio do Cidinho. Eu não apresentei para vocês, tá? Tem o meu amigo aqui, cadê ele? Ó, esse daqui é o meu amigo Cidinho. Ele é o meu companheiro e a gente sempre está aí participando, no caso, ele está sempre participando comigo nas aulas de matemática, tá? O desafio aqui é dele, tá bom? Então vamos ao desafio do Cidinho. O desafio do Cidinho é o seguinte. Ele coloca aqui, ó. Você já reparou que a camiseta dele aqui é do AC/DC, hein? Então, ele tem uma sequência aqui. Então, o primeiro valor é o 7. O segundo valor é o 12. O terceiro valor é o 17. Ele quer saber qual é a posição no valor 102. Então, ó, de novo, hein? O primeiro valor é o 7. O segundo valor é o 12. O terceiro valor é o 17. Ele quer saber qual é a posição do valor 102, ok? Então, eu vou marcar aqui 4 minutos para você resolver. Então, lembrando que você não vai utilizar a calculadora, hein? Olha o combinado. Então, a partir de agora, 4 minutos. E o rapaz da tradutora aí, o que tá achando da aula? Tá conseguindo entender? Tá aprendendo matemática? Faz um joinha aí pro pessoal. Resolve com calma, analisa a questão. E você que está chegando nesse momento, é uma aula de matemática, o tema é progressão aritmética e suas aplicações. O conteúdo que você perdeu vai estar disponibilizado lá no canal Explica Professor Matemática, ok?
Ó, o pessoal já está colocando algumas respostas aqui. Ó, o Gabriel dos Santos está dizendo que é 22. O Making Barely, 517. Matheus Sadai, 27º. Júlia Cunhas, 20. O Jonathan, o Arthur Pedro, não. Arthur Pedro, não. Adjan Santos, 20. Júlia Gabriele, 20. Luiz Gustavo está falando 29. Que mais? Olha, tem várias respostas aí, hein? João Vitório, 27. Deu tempo. E aí, pessoal, tenho várias respostas aqui, ó, acompanhando aqui pelo aplicativo da Secretaria da Educação, do Centro de Mídias de Educação de São Paulo. Ó, Júlia Cunhas, 19. João Pedro, 20. Júlia Carol, 20. Matheus Sadai, 27. Cauã Alexandre, 27. A Bianca Alves disse que brisou na questão. Então, lá. E detalhe, hein? Esse tipo de matéria, esse tipo de exercício pode ser resolvido por alunos do ensino fundamental também, porque até o momento nós não falamos nada sobre fórmulas, ok? Então, preste atenção agora na resolução desse exercício, nesse desafio do Cidinho, tá bom? Acompanha comigo aí. Então, o desafio do Cidinho é o seguinte, ele dá essa sequência para você. Primeiro valor 7, segundo valor 12, terceiro valor 17. Ele quer saber qual é a posição do valor 102. Então, lembrando que é uma progressão aritmética, né? Então, vamos à resolução. Então, cadê aqui? Arrumando lapisinho. O que acontece? Então, o primeiro passo... O que eu tenho? De quanto em quanto ele está aumentando? Ele está aumentando 7 para 12, 12 para 17. Ele aumenta de 5 em 5. Ó. 7 mais 5, 12. 12 mais 5, 17. Então, 5 é a razão. Lembra, quando você tinha a posição dele aqui, queria saber, por exemplo, você tinha 50 números, ele tinha 49 intervalos. 30 números, 29 intervalos. Nesse caso, eu não sei. Então, no lugar da interrogação, eu vou colocar n. Então, vai ficar n menos 1 vezes a razão, que é de quanto em quanto ele está aumentando, que no caso é 5. Então, de novo. Por que n menos 1? Lembra? Quando você tinha 5 números, quantos intervalos? 1 a menos. 10 números, 9 intervalos, 1 a menos. Então, é sempre n menos 1, lembrando que o n é a interrogação. N menos 1 vezes 5 vai dar um valor. Vou colocar aqui, ó, V. A segunda parte, que vai ser a outra equação, é assim. V, que era o valor que a gente... no cálculo, né? Você pegava o V e somava sempre com o primeiro valor. No caso nosso é o 7. Por que, professor? Lembra? Quando você conta os intervalos, você acaba não incluindo na sua conta
o 7, que é o primeiro valor nesse caso. V mais 7 vai dar quem? O 102. Nossa, professor, está confuso. Vamos ver lá. Então, o primeiro passo, vou transformar aqui a soma, né, essa somatória numa equação. Então, vai ficar assim. V mais 7 igual a 102. Então, eu peguei aqui ó, somente a equação e, melhor, a somatória eu transformei numa equação. V mais 7 é igual a 102. Que número mais 7 dá 102? Como eu estou resolvendo por etapas, vamos fazer passo a passo. Aqui vai ficar V, equação do primeiro grau, mais 7. Lembra, para o 7 sair daqui, eu tenho que colocar menos 7. Igual a 102. Lembra o caso anterior? Igualdade, um lado tem que ser igual ao outro. Se eu acrescentei o menos 7 desse lado, menos 7 do outro lado. Ah, professor, posso fazer direto? Pode. Sem problema. Mais 7, você vai passar menos 7, não tem problema nenhum, desde que saiba o que está fazendo, né? Ó, lembra, positivo, mais 7 menos 7. Você tem R$7 e deve R$7, 0. Sobrou quem? O V. V vai ser igual a 102 menos 7, vamos fazer a conta aqui ao lado. 102 menos 7. Lembrando que conta de menos varia muito de região para região, tá? 2 menos 7 não tem como. Empresto do 10. Vem 10 para cá. 12 menos 7 dá 5. E sobrou 9. 9 menos nada, 9. 95. Então, o meu V, eu já sei que ele vale 95. Olha aqui. O meu V vale 95. Aí entra essa segunda equação aqui, ó. Aí entra a segunda equação. A segunda equação, melhor, a primeira equação, né? Essa é a segunda. N menos 1, coloco parênteses, porque tem uma multiplicação por 5. É igual a V. Professor, outra equação do primeiro grau. Isso mesmo, pessoal. Então, continuando, multiplicação parênteses distributiva. 5 vezes N, 5N. Multiplicação, regra de sinais. Quando não tem nada é positivo. Mais com menos, menos. 5 vezes 1, 5. Igual a V. Qual que é o valor de V? 95. Equação do primeiro grau. Chegou aqui. Então, qual era a próxima etapa? 5N. Agora eu tenho aqui, ó, menos 5. Menos 5 para zerar, mais 5. Sinal de igual. Lembram? Um lado é igual ao outro. 95. Se eu acrescentei mais 5 de um lado, mais 5 do outro lado. Então, continuando. Vamos levantar um pouquinho a lousa. Ó, você deve R$5 e tem R$5, dá 0. Toma cuidado que aqui não é regra de sinais, hein? A regra de sinais é somente na multiplicação ou divisão.
5n igual 95 mais 5, 100. Então a pergunta é, que número vezes n, melhor, que número vezes 5 dá 100? Você já sabe a resposta, porém eu estou resolvendo por etapas. O 5 ele está multiplicando. Ele passaria a dividir no professor? Sim, só que eu vou explicar uma etapa aqui, igual nos casos anteriores. Como você quer tirar o 5 daqui, multiplicação inversa é divisão. Então eu tenho que dividir por 5. Por que, professor? Porque 5 dividido por 5 vai dar 1. Lembra, igualdade, se eu dividir por 5 de um lado, tem que dividir o 5 pelo outro lado também. Então, 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes n dá n. Fração, divisão. 100 dividido por 5 dá 20. Então, o que vai acontecer? A resposta aqui vai ser 20. Pessoal, difícil? Não precisa copiar, porque depois eu vou disponibilizar essa aula lá no meu canal, no Explica Professor Matemática, junto com alguns exercícios para você resolver e treinar. Então, a posição aqui do número do 102 vai ser quem? Vai ser a 20ª posição. Ok? Vamos dar continuidade à nossa aula. E aí, pessoal, o que você achou? Então, professor, eu tenho que resolver desse jeito, desse modo? Não. Se você encontrou um outro caminho mais fácil que você entenda, não tem problema nenhum. Apenas fiz uma demonstração utilizando raciocínio, de acordo com os exemplos que eu apresentei para você. Estamos nos finalmente dessa aula. São 13 horas e 43 minutos. Para finalizar, lembra, o pessoal que entrou agora, que não conseguiu acompanhar, essa aula vai estar disponibilizada mais tarde no canal Explica Professor Matemática. Inclusive, vai ter um desafio lá para você, um exercício da FUVEST, para você resolver no seu modo, na sua maneira, ou através dessa explicação. E com isso, estamos encerrando a nossa aula de matemática de hoje. Lembrando que na próxima quinta-feira, às 13 horas, estarei aqui com vocês, numa aula diferente e um desafio novo para você. Eu e o Cidinho. Agradecimentos a todos, melhor, agradeço a todos essa oportunidade e não esqueça de acompanhar a programação no site do Centro de Mídias de Educação do Estado de São Paulo ou no Facebook. Pessoal, um abraço a todos. Toque virtual, abraço virtual. Manda um abraço pro pessoal. Manda um tchauzinho aí pro rapaz que fez a tradução de Libras. Pessoal, rapaz aí, muito obrigado. Gente, até quinta-feira, hein? Um abraço e sucesso a todos. Valeu!